Salve, salve nação! Um abraço para você, torcedor do Mengão, você torcedora do Flamengo, você que não torce pro Mengão, mas torce para outro clube do Brasil, do mundo, e até você que não torce para clube nenhum, mas que está aqui nos prestigiando, nos dando a sua audiência no canal Edflow React, o canal de notícias do Mengão. Rapaziada, separei um corte da ESPN no programa Sport Center que está repercutindo a vitória do Clube de Regatas do Flamengo ontem sobre o Milionários, jogo válido pela sexta rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores, né? Vamos ouvir aí o que os comentaristas têm para falar a respeito da partida. Vamos ficar atento, não sai desse vídeo, fica comigo até o final, tá bom? E se você não é inscrito no canal, por favor, lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações na opção todos e deixar aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho. Valeu, rapaziada, daqui a pouco eu volto. Não sei se vocês se lembram, mas depois de o Flamengo perder aquela partida para o Palestino, a gente falou o seguinte: o Flamengo precisa vencer os próximos 5 jogos. Foram 4 desde então. E na tela, a gente vai ver que o Flamengo cumpriu bem o seu papel. Venceu o Corinthians, venceu o Amazonas, venceu o Bolívar e ontem venceu também o Milionários. Vitória importante no Maracanã, descrita pelo poeta da nação, Pedro Henrique Torre. Noite de Copa, de vitória inegociável, de simbolismo. Um Flamengo intenso, sedento por resolver o placar que lhe daria a classificação diante do Milionários. Ah, simbolismos. Pedro nos holofotes, mais um gol na Copa logo de cara. Gabigol com a 99 também na Libertadores, na sombra do banco de reservas. 64 mil vozes na arquibancada que explodiam a cada gol. Os 3 no primeiro tempo. A representação de uma união praticamente imbatível desde 2019. Quando o Flamengo precisa, o Maracanã lhe socorre na Libertadores. Competitivo, aguerrido e relâmpago. Nos 2 últimos jogos pela Libertadores, o Flamengo abriu o placar rapidamente. Mostrou que Maracanã na competição sul-americana é coisa séria. São 27 jogos de invencibilidade, 16 vitórias consecutivas. E o primeiro jogo das oitavas de final vai ser aqui. Há uma desvantagem, sim. Nós queríamos decidir na nossa casa, nós queríamos ser o primeiro. Agora a equipe tem suficientemente qualidade e capacidade técnica e mental para decidir dentro ou fora de casa. É um Flamengo forte com Pedro no ataque. Segundo maior artilheiro do clube na Libertadores, agora com 24 gols. A 6 de Gabi, no topo da lista rubro-negra. No intervalo, o atual reserva aplaudiu Pedro e foi em sua direção para um abraço. Sim, noite de simbolismos. Feliz pelo jogo, pelo resultado, terminando a fase de grupos ganhando, vencendo 2 jogos em casa, é muito importante pra gente. Com certeza, Libertadores, mesmo jogando dentro de casa, terminando em casa, é difícil também, a gente tem que fazer a nossa parte. As seguidas trocas aconteceram e Tite optou por Bruno Henrique, que até acabou expulso. Depois da polêmica da camisa, Gabigol reencontrou o Maracanã. Entre o amor e o ódio, o que lhe restou foi mesmo uma dolorida indiferença. Logo na noite da vitória de número 100 do Flamengo em Libertadores. Classificado, o time venceu e convenceu, avançou. Simbólico. Boa, Pedro. E o Rafael Marques está conosco também aqui, volta no Sport Center para agora a gente repercutir, Rafa, essa boa e importante vitória rubro-negra na noite de ontem, que classifica o time na 2ª posição de seu grupo, mas acho que de fato é suficiente para espantar qualquer tipo de questionamento, Rafa, ou vamos aguardar o jogo contra o Vasco para discutir esse assunto?
Eu acho que não tem a ver com o Vasco diretamente, Bruno, e sim com o que o Flamengo tinha de perspectiva para o campeonato, né? Entra no grupo como cabeça de chave, melhor time, o elenco mais caro do país, como já destacou o Rafael Prates, e aí não consegue ter uma performance adequada daquilo que se espera do Flamengo. Acaba que a segunda colocação é um prêmio de consolação. Pior seria se o Flamengo tivesse sido eliminado num grupo que tem o Bolívar, que tem o Palestino e que tem esse time de Milionários que ontem perdeu aqui por 3-0. Segundo o maior público da temporada, jogos do Flamengo de 2024, só perde para a decisão do Campeonato Carioca quando 65.757 torcedores compareceram aqui no Maracanã. Ontem foram 64.268. Bruno Henrique foi expulso aos 41 do segundo tempo, já é desfalque certo para o jogo em agosto no Maracanã. O Flamengo vai ter que decidir fora de casa contra algum primeiro colocado da fase de grupos da Conmebol Libertadores, já que ele passou como segundo do grupo E e do grupo D. Grupo E, é verdade, me confundi com o grupo do Botafogo, com o grupo E. Então tem essa situação envolvendo aí a necessidade de poder conquistar a vaga fora de casa. Flamengo que ontem alcançou a sua 100ª vitória em Libertadores, num total de 177 jogos em toda a sua história por esta competição. Ayrton Lucas saiu machucado no finalzinho do primeiro tempo, um problema na coxa esquerda, vai ser reavaliado na representação hoje à tarde lá no Ninho do Urubu, e o início da preparação para o clássico de domingo aqui no Maracanã contra o Vasco da Gama. O jogo será às 4h da tarde. Fica aquela sensação de que o Flamengo jogando da maneira como jogou as partidas em casa da fase de grupos da Libertadores, contra o Palestino, contra o Bolívar e ontem contra o Milionários, vai conseguir ser um time de imposição. Pelo menos esse é o recado que essa equipe deu ontem até o início, pelo menos, do segundo tempo. Depois administrou a vantagem por 3-0. O que importa é que o Flamengo entrou em campo ontem com a necessidade de alcançar a classificação. E ela foi alcançada, Bruno. Graças também aos gols do Pedro, e a gente tá vendo que ele chega a 20 na temporada. A gente vai ver agora, sim, ó, 41% dos gols então do time marcados por esse jogador. E a vantagem em relação aos outros é que o que também impressiona, né? Ontem 2 gols do Pedro. Se impôs, Marra, o Flamengo, como o Rafa estava falando? Você concorda? Se impôs, claro que sim. Outras vezes, o problema do Flamengo não era nem tanto resultado, né? O Flamengo também teve problema de resultado. O problema do Flamengo é que a gente tem uma expectativa, e a gente não está errado nisso, em ter expectativa alta. O elenco é muito bom, o técnico é muito bom, e é um clube acostumado a vencer. A questão é que o time não rendia bem, o time rendeu abaixo. Difícil hoje não é a gente explicar a vitória por 3-0. Difícil hoje é a gente explicar que o Flamengo é segundo do grupo. E isso, ontem, a noite de ontem, não explica. Ontem o Flamengo jogou para ser o primeiro do grupo. Justificaria ser o primeiro do grupo, mas já não dependia mais dele. O Bolívar fez a parte dele. O Flamengo não foi o melhor Flamengo durante toda a competição. A nossa discussão de ontem, antes do jogo, o Rafa estava aqui, lembra, viu, Prates? Era essa questão de jogar com os 2 jogadores, né, de ataque abertos, ali os 2 pontas, mais o centroavante ou meio de campo, e os comentaristas avaliaram que o jogo do Flamengo deveria ser pelo meio. E a gente tá vendo, né, o Gerson jogando ali pelo lado direito, nesse lance aí com o Davi Luiz, mas eu acho que funcionou a parte ali do meio de campo. E depois do jogo, Bruno, o Tite, na entrevista que concedeu, né, disse que pro momento esse é o time ideal. Você concorda? Esse desenho, sim. A resposta do time foi boa, né? Com as mudanças do Tite, ele tentou no começo do ano jogar com 2 pontas, era o Luiz Araújo pela direita, né? Sim. E houve ali uma dificuldade. Flutuar para dentro e fazer as transições trocando com a Arrascaeta. Se o Flamengo desenvolver uma sinfonia com a técnica que possui no meio campo, fica muito poderoso, né? É que isso não é uma coisa constante, não é uma coisa regular. Se fosse, nós nem estaríamos debatendo tanto o Flamengo assim, né, Bruno? Então, mas aí, Rafa, a pergunta é a seguinte: de fato essa sinfonia, ela já soa? Não é do Beethoven, não, né? Você falou da sinfonia aí, vamos explicar, o Fã de Esporte ligou agora. Falando da sinfonia... A gente está no ar. Tá bom, não, pode seguir. Tá, mas a pergunta então é a seguinte, Rafa, vou começar para você, quero que você responda essa, tá? Esse entrosamento... Como é que ele falou? Essa premissa coletiva associativa. Não, peraí, gente. Vamos devagar. Ele falou outra coisa. Vamos devagar. O Rafael usou outras palavras parecidas com essas. Construtiva, isso. Eu não consigo lembrar, sai na hora, gente. Mas tudo bem. Eu também não, mas adorei. Isso não é arrogância, não. É que eu falo, depois eu esqueço. Mas eu falei alguma coisa aí, mais ou menos nesse sentido. Então eu vou perguntar o seguinte. O Flamengo está jogando bem
Ou ele enfrentou adversários fracos, como enfrentava no início do ano no Campeonato Carioca, e isso talvez tenha iludido a gente um pouco, Rafa? Não, se fosse para escolher uma resposta ou outra, se fosse uma prova de múltipla escolha, eu diria que o Flamengo está jogando bem. Porque eu não consigo dizer que são adversários fracos. O Bolívar não é um adversário fraco. Mostrou isso nessa competição, inclusive. O Corinthians não é propriamente um adversário fraco. E o Flamengo jogou bem esses jogos. Então, se é para escolher uma das opções, eu acho que uma coisa não invalida a outra, Bruno. Mas se é para escolher uma das alternativas, eu acho que o Flamengo melhorou. Está com um desempenho técnico melhor. Eu acho que a chacoalhada depois daquele período de 6 jogos e que só venceu o Amazonas e foi vaiado aqui no Maracanã, e aí logo contra o Corinthians aumentou a intensidade, jogou com imposição, desenvolveu mais autoconfiança, a torcida jogou junto, né? Foi um jogo de reatar a relação com o torcedor que vem ao estádio. Sim, o Flamengo melhorou. Agora, eu penso que nós temos que debater o Flamengo pelo Flamengo, né? Sim. Eu sei que muita gente debate o Flamengo preso, muitas pessoas ainda estão muito vinculadas ao Flamengo circense, apoteótico, inviolável, indefectível do Jorge Jesus de 2019. Se for para ficar comparando sempre com aquele time, tá aquém. Mas com o Flamengo, comparado com os outros adversários em nível de Brasil, o Flamengo está numa capacidade de competição atualmente muito boa na minha avaliação. Mas tá. Mas... né, Marra? Melhorou, não sofreu gols nos últimos jogos, melhorou. Sim, eu também acho. E trabalhar com essa coisa na cabeça de que do retrato de 2019, isso não faz bem. Mas é preciso entender que com o potencial que o Flamengo tem, esse mesmo Flamengo pode jogar mais por mais tempo. Se a gente olhar a curva agora é boa, é positiva. Sim. O time tem crescido. Sim. E acho que a avaliação é essa. Foi melhor que foi ontem? Foi. Foi anteontem? Foi. O time está crescendo. Tem essa questão desses jogos, exceto o jogo do Amazonas, né? Esse foi fora, mas essa sequência... Bruno... São os jogos do Maracanã. O jogo do Amazonas, a gente tem que falar, é verdade, tal, sim, ok. Mas a gente às vezes despreza a informação de que a Copa do Brasil apresenta essas coisas. Sim, claro. O Palmeiras teve muita dificuldade contra o Botafogo. O Atlético teve dificuldades imensas contra o Sport. Então, assim, é uma característica da competição. Eu gosto sempre de lembrar, é mata-mata, vale muito dinheiro... Não, mas eu estou destacando que esse ainda foi um jogo fora de casa e que o Flamengo ainda conseguiu esse resultado. Sim. Não, e desses 3 foi o que melhor passou, né? Passou por 2-0, 1-0 e 1-0. É verdade. A questão é se ele vai voltar, vai manter essa curva, né, ascendente nos jogos fora de casa também. E o Tite certamente, ele foi também muito perguntado ontem sobre isso, né? Aliás, perguntado 3 vezes. Ele falou, mas é a terceira pergunta que me fizeram, não quer perguntar outra coisa. E ele falou, não tem uma explicação para isso, né? E quando o Tite, por exemplo, ele não, abertamente, ele não fala em relação à campanha que o Flamengo fez, terminando em segundo na chave... Tem toda a ligação também com uma opção da diretoria que o Tite concordou em priorizar naquele momento ganhar o estadual. Aquilo também teve um peso para a campanha em algum momento. O Flamengo colocou um time que é um grande elenco, mas um time um pouco mais frágil no começo da Libertadores, para priorizar ganhar como ganhou do Nova Iguaçu. Mas fez 3-0 na ida. Sim, mas ali houve uma concordância da diretoria. O Tite, ele é muito hábil quanto a isso, ele não vai bater de frente com a diretoria, ele vai conversar, ele vai certamente pontuar algumas coisas, vai ouvir outras coisas, em que ele pensou o seguinte, olha, a gente pode perder alguns pontos agora no começo, que vai recuperar depois. Recuperou, mas não para ser o líder. Agora o Flamengo em segundo, Bruno, muda a cara da Libertadores também. Sim. Muda completamente. É um favorito, é um dos favoritos ao título, passando em segundo. Sim. Não é bom definir fora do Maracanã, para o Flamengo não é bom, mas também não é bom enfrentá-lo. Então, a Libertadores, a partir da semana que vem, com os sorteios, vai ganhar uma outra cara. Hein, o sorteio. Se você parar pra pensar, Flamengo, aí, viu, Rafa? Flamengo e Botafogo. Exatamente. Flamengo e Botafogo. Tem essa definição de São Paulo hoje. E também a curva do Botafogo é uma curva crescente. Muito. Não, e a Libertadores, né? A gente pode pontuar que, você falou bem na Copa do Brasil, Mário, às vezes o fator casa na Copa do Brasil, ele acaba sendo diluído no meio do caminho. Agora, na Libertadores, o fator casa tem um peso grande. Para a arbitragem tem um peso grande, pro ambiente que é criado contra um time que não é do país tem um peso grande, para bem e para mal. A gente fala muito dos brasileiros, que são os mais fortes, mas definir contra o River fora é muito incômodo, é complicado. Pode ser complicado definir em Barranquilha. O Júnior não ganhou, mas foi o líder de uma chave difícil. Mas do pote 1 é o que tô querendo o Júnior, né? É o que você queria enfrentar? Do pote 1 é. Claro, vou querer quem? O Palmeiras? Não. Vou querer o River? Galo? Jamais. O Bolívar. Campeão, Fluminense, Como campeão. assim, jamais? Jamais. Então você vai enfrentar. Bom, 1h da tarde,
o sorteio na segunda-feira, tá? Na segunda-feira, 13h. Dá um azar? Jamais. Jamais, eu não posso deixar barato. Ganhou todos aí nas últimas Rafa, áreas. é o Pode seguir. seguinte... E o Gabi, hein? Porque o Pedro falou ali que foi uma dolorosa irrelevância, porque não foi nem vaiado, nem aplaudido. Não, ele não foi escalado. Já que você estava nas alternativas. Alternativa A, não foi escalado porque... Não, ele depois do torta na cara, ele ficou assim. Ele adorou isso. Aí o desempenho foi razoável. Aprendeu. Só não pode passa ou repassa, né? Aqui você tem que passar sempre, viu? Não, você tem que responder. Aqui não tem para repassa. É o seguinte. A, ele não foi escalado porque ele é a última opção no ataque. B, ele foi protegido pelo Tite, fica no banco, esquece, o time tá jogando, não vão falar de você. Ou a alternativa C... Posso apertar o botão? Ele ficou de castigo, vai ficar aí no banco até o final. B, mas sem sombra de dúvidas, e assim, independentemente do histórico da relação entre o Tite e o Gabigol, que ela tem vários capítulos nessa relação, desde o tempo em que o Tite assumiu a seleção brasileira, lá em 2016, e o Gabigol vivia um grande momento, esperava ser titular na seleção, e aí acabou que o Gabriel Jesus foi o escolhido, e aí o Gabigol não reagiu muito bem. De lá para cá, são muitos os capítulos dessa relação, direta e indiretamente. Mas, neste momento, o Gabigol é, primeiro, um jogador do clube, é um ativo do Flamengo, tem contrato com o Flamengo. Segundo, é um ídolo do clube. Então, qualquer exposição que seja feita nesse momento ao Gabigol, ela pode respingar negativamente no próprio Flamengo. O Tite é minhoca da terra o suficiente para saber que, se ele colocasse ontem o Gabigol em campo, no jogo o Flamengo vence o Milionários por 3-0, garante uma classificação para a segunda fase, a torcida aplaude o desempenho da equipe. Se ele coloca o Gabigol em campo, que fosse 1 minuto, esse ato em si, esse fato em si, iria tirar totalmente a atenção do jogo, desviaria o foco. E a última coisa que o Tite poderia fazer ontem era dar brecha para esse foco ser desviado. Então a alternativa B, é uma preservação do Gabigol, é uma preservação do Flamengo, não precisava dele em campo, não precisava expô-lo ao Maracanã com 64 mil pessoas. É uma coisa que fala sobre o Gabigol, mas fala também sobre o Flamengo. E o Tite vai saber utilizar isso muito bem, utilizar o Gabigol em campo só quando houver todo um cenário que dê segurança para que o jogador atue. O que ele fez mexeu muito com o sentimento do torcedor e abalou a relação dele com a galera, Bruno. E é verdade, né, Marra? Eu acho que, de fato, ouvindo o que o Rafa tá falando, o Tite, ele foi mesmo inteligente, né? Bom, o Tite, melhor do que ninguém, sabe como lidar ali com o grupo, A gente abriu o programa hoje com a vaia ou com o Gabigol. Sim, porque mesmo com 3-0, se ele coloca o Gabigol, alguma reação ia existir. Ou vai ou aplauso. Agora, olha só onde é que tá, como talvez, não sei se ele pensou nisso, ele fez essa conta. Mas, por exemplo, contra o Vasco, ele não vai ser vaiado. A torcida imagina um jogo entre Flamengo e Vasco, não é, Rafa? Flamengo e Vasco. Coloca o Gabigol, a torcida do Flamengo não vai vaiar o jogador do próprio Flamengo contra o Vasco, não é, Rafa? Contra o Vasco ele vai jogar. Isso é seguro. Quanto tempo? O que o jogo permitir. Ele pode entrar em campo com o Flamengo, de repente, vencendo bem o Vasco, para poder ser um teste da relação com a torcida, o quanto que uma entrada dele desviaria a apoteose de vencer o principal rival histórico, ou ele pode entrar em campo para, de repente, ajudar a resolver um jogo que o Flamengo não esteja conseguindo desenvolver bem. É o campo que vai dizer para o Tite a minutagem da entrada do Gabigol, mas que ele vai jogar, é óbvio que vai, porque se ele não jogar, é o segundo jogo consecutivo, sendo ele, esse jogo agora, com caráter peculiar, que é um clássico, em que o ídolo da nação não entra em campo diante da nação. Aí você cria um novo fato. Teremos aí uma nova realidade, um novo contexto para o debate, que é, Tite não quer expor o Gabigol mesmo. Olha, foram 2 jogos e o cara não jogou. Aí vai ter a reação do jogador, aí pode ter participação dele em rede social, algumas coisas que vêm a reboque. Então, assim, administrar um Gabigol no banco não é uma coisa fácil para ninguém. E o Tite talvez seja um dos técnicos mais capacitados para esse tipo de coisa na atualidade. Mas contra o Vasco, domingo, aqui no Maracanã, quiser fazer uma ode aí, eu entro com você, viu, Bruno? O Gabigol entra em campo. Então, eu só penso o seguinte, eu concordo com a visão do Rafa, eu só penso o seguinte, se ficar pensando qual vai ser a reação do Gabigol em rede social, isso é completamente nocivo, né? Por mais que eu assim, respeite demais a história do Gabigol, já falei 500 vezes até de técnicos do passado recente do Flamengo, que o Gabigol vinha para dar entrevista e para falar, não, ele está tentando isso, eu vou ajudar, tal. Ok, já. Mas
Não dá pro técnico ficar pensando na reação do jogador na rede social, cara. Sério, não dá. São todos funcionários do Flamengo. Sim. Não, o Tite ontem não fez só o que é melhor pro Gabigol. Acho que foi bom pro Gabigol, mas ele fez o que é melhor pro Flamengo. Bem. Exato. Sim, e uma circunstância, né, Bruno, que os companheiros falam muito bem, que foi uma circunstância muito propícia para fazer isso. O time abriu 3-0, primeiro tempo dominou o Milionários, resolveu o jogo ali. Então não ficou uma situação que tá um 0-0 apertado, o time perdendo o jogo, e aí fica uma pressão. A pressão da arquibancada vai para dentro do campo. Ontem, num roteiro ideal do Tite, o time escreveu muito bem. Pronto. E aí ele pôde fazer o que ele pensou em fazer. E vamos ver no próximo domingo, então, né, o jogo contra o Vasco, qual que vai ser a movimentação, mas eu tô com o Rafa. Eu imagino que ele jogue, sim, de repente já imaginou fazendo um gol contra o Vasco? Sim. Aí a nação abraça o jogador de novo. Sim, Se tiver um pênalti, ele vai bater, eu tenho certeza. Opa! O Rafa, você já volta, por isso tá? Esse ano. Olha, o Rafa já mandou que ele não só joga como bate o pênalti. E perdeu o pênalti, ele perdeu o pênalti. Tchau, Rafa, até mais. É isso aí, rapaziada. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. E olha, se você não é inscrito no canal, lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações na opção todos e deixar aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho. Valeu, rapaziada. Fiquem com Deus. Salve, salve, nação. Forte abraço e tchau, tchau.